E aí pessoal, conteúdo novo. Não é final de semana ainda, mas quarta-feira é dia de conteúdo também. Então eu tava lendo esse livro aqui, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, José Eduardo Agalusa. Já é a segunda vez que eu leio esse livro. Eu acho genial. É de um escritor angolano, né? E basicamente o livro fala sobre a atualidade e as questões políticas de Angola, né? A crise política e também faz uma viagem ao tempo, né? Aos anos 90, enfim, ao finalzinho da Guerra Civil Angolana, com citações e personagens que remetem a essa guerra civil, tanto ao partido mais para a direita, apoiado pelos americanos, que é a UNITA, né? Quanto a MPLA, que seria o pessoal de esquerda. Enfim, a gente sabe, se for pegar um pouquinho mais de história, né, que a MPLA saiu vencedora dessa guerra civil depois da independência com relação a Portugal nos anos 70, em 1975. Os, os movimentos que até então estavam em comum acordo para lutar contra Portugal, eles entram em conflito, né, com aquela nova lógica da Guerra Fria, né, que normal, um país que busca a independência, o país africano busca a independência quando sai normalmente o país europeu, né, que domina, entra o lado, os lados eles entram em conflito e apoiados pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, né. Em alguns países foi França que perdeu o território, outros Portugal e, enfim, vários países europeus perderam território na África nessa época e até um pouco antes, né? Bom, uma frase do o livro ele é narrado por Daniel Benchimol. É um personagem principal, é um jornalista de meia idade que, depois de ser demitido de um jornal, né, de ter o seu casamento fracassado, falido, acabado, né, por questões políticas, porque ele carrega uma ideologia libertária de direita, vamos dizer assim, né, contra esse governo marxista-leninista que consegue a hegemonia política durante um bom tempo dentro de Angola. Bom, ele acaba sendo demitido do jornal, né, por causa das ideias dele, dos ideais dele, e ele leva a cabo isso, ele não arreda o pé, apesar de ser tido durante o próprio romance como um escritor covarde, um jornalista covarde. Ele tem algumas posições bem teimosas, né, que custam a ele não só a carreira, como também a vida amorosa com a esposa dele, que é uma filha de um apoiador do regime, né, de um homem de cargo alto dentro da política angolana. E acaba que todo mundo queria a cabeça dele e ele acaba perdendo tudo. Enfim, ele tem uma filha com essa moça e essa filha acaba sendo muito parecida com ele. Um pouco mais inflamada, né? Mas ela só se torna um problema depois. Durante um romance, a maior parte ele saindo de casa, né, e atravessando essa linha do tempo, né, essa cronologia, até encontrar um homem, né, que é o Rossi, né, que é um personagem que lutou do lado da UNITA, então ele lutou do lado
dos ideais norte-americanos, né? De liberdade, democracia, que é um outro tipo de visão de democracia, né? Da democracia angolana vista pela União Soviética, também vista pelo apoio soviético, né? Porque não é a União Soviética, é o apoio soviético. Não é os Estados Unidos, é o apoio norte-americano. Então, ali a guerra entre angolanos, né? E, bom, esse Rossi, ele é um personagem importante durante o romance, ele é um personagem... Acaba que o romance é narrado pelo Daniel, mas durante um tempo também entra o Rossi, né? E com seus diários. O livro ele explora a temática dos sonhos, imaginação, a memória e o esquecimento, como eles trabalham com isso, né? O pai de Daniel ele sofre de uma doença da memória, né? Que não deixa claro exposto, mas tudo indica que é Alzheimer, né? Que ele sofre, ele morre esquecendo. Inclusive a frase dele é do Ernesto Benchimol, o mar, já só me lembro do mar, né? Porque o Daniel chega para ele em dado momento do romance e pergunta, pai, onde você deixou o leão? Porque ele encontra o leão na caça, ele vai caçar com os irmãos e ele não consegue matar o leãozinho, o filhote de leão. E acaba que ele cria o leão e começa a dar de comer pro leão. Só que o pai descobre, pega o leão e dá cabo do leão, não diz no romance o que acontece com o leãozinho, mas ele chega no leito de morte do pai e pergunta, pai, o que você fez com o leão? E ele fala pro filho, pro Daniel, o mar, já só me lembro do mar, não lembro do que aconteceu com o leão, não me lembro desse episódio, eu só me lembro do mar. Ou seja, o esquecimento ele toma uma forma que a memória se torna seletiva. Até o próprio Rossi também deixa bem claro diante os relatos dele o quão a memória dele é falha. Ele é um ex-guerrilheiro, né, do lado da UNITA, e como a memória dele é comida, né, ele deixa minha memória tem buracos. E enfim, fala dos sonhos e como os sonhos remetem à memória, servem para lembrar. E aqui também os sonhos eles tomam uma roupagem de ligação, conexão com o social. Ou seja, dentro do romance, quem sonha, sonha com o outro também. E o outro sonha com esse que sonhou. Enfim, há uma conexão mental dentro dos sonhos. Os sonhos servem para conectar as pessoas mentalmente, né? E, bom, as lembranças são uma maneira também de distorcer as coisas, né? As lembranças dentro desse romance, elas tornam versões e distorções com relação a isso, enfim. Porque nós estamos trabalhando aqui fantasia, que seria o sonho, e realidade, né? Que seria a lembrança. Mas elas se confundem, tanto se confundem que há distorção, né? Os sonhos eles servem para trazer uma memória do real e inclusive e a realidade ela é sombria, ela pode ser distorcida, ela pode ser falsa, né? Bom, as distorções que eu menciono aqui são com relação, tem uma passagem no livro, tem várias, mas enfim, uma passagem que é o do leãozinho, do Daniel, que ele depois conta, ele primeiro conta essa história para o Rossi, e depois o Rossi vai contar a mesma história com ele presente, com o Daniel presente, para outra pessoa, e aí ele fala exatamente essa versão que o Daniel conta.
no início, nos capítulos iniciais. Aí Daniel fala, não, eu não era um leão, era um outro animal. Eu não achei um leão, achei um gato. Ou seja, há versões de histórias e elas são distorsivas, são de fácil distorção, porque elas dependem de uma linha muito tênue, que é a memória, a lembrança, os sonhos. São linhas muito tênues, são coisas muito frágeis para você apalpar. A fotografia serve dentro do romance, que ele encontra uma fotógrafa chamada Moira, que ele até tem relações, né? Uma relação amorosa com ela, e correspondência de cartas, e ela traz isso, né? Que a fotografia serve para capturar, né? E ela é uma fotógrafa e ela inclusive usa uma imagem que é muito interessante da orquídea, que segundo ela a realidade ela se torna muito menos real quando a orquídea é introduzida, a flor, porque ela acaba perfumando aquilo que é real, né? Porque a orquídea é uma coisa, é uma flor muito perfumada para o que é a verdade, o que é a vida em si. Essa flor, ela durante o romance, ela é sempre citada. Um assassino chamado Vintimatar, que é o apelido do assassino, ele aparece, ele é retratado com uma camisa cheia de orquídeas, ou seja, essa brincadeira de ficção, de fantasia e realidade, ela ocorre todo momento do livro. Personagens desmentindo uns aos outros, dizendo que você não disse exatamente isso, ou que não foi exatamente isso que aconteceu. Isso acontece durante o romance todo, inclusive é um ponto de confusão. É difícil ler o romance porque ele volta e meia prega peças com relação à sua memória. Ou seja, você está lendo o romance e aí você às vezes se pega dentro de um cenário parecido com o cenário do capítulo de 3, 4, 5 capítulos atrás. E só que com algumas mudançazinhas, alguns detalhes que mudam, e aí você fica pego assim, caraca, eu tô lendo a mesma coisa que eu li antes ou tô lendo algo novo, né? Então ela faz essa brincadeira, porque a gente vive dentro do romance uma questão política muito delicada, guerra de versões. A gente vive isso hoje dentro do Brasil, na política, na economia e na política atuais no Brasil, né? Que é essa guerra de versões. Quem está certo, direita ou esquerda? Quem deveria estar no poder, direita ou esquerda? Quem valoriza a vida, direita ou esquerda? Qual é a melhor proposta para a economia do país? Né? Quem é mais pacífico? Né? Daniel é um pacifista dentro do romance. Já outros personagens do romance não são tão pacifistas, são ex-guerrilheiros, como o Rossi. Né? E ainda assim se incomodam com certas posturas de outros personagens que ele mesmo retrata, que ele acha mais violentos, como o Vintimatar, que é um personagem, um assassino contratado pelo governo, né? Um agente do governo, que é de esquerda. Né? Bom, é um romance bem atual, escrito nos últimos anos. Se eu puder ver aqui, eu tenho quase certeza que é 2017, publicação de 2017. Então, e fala, retrata como ela é também através de cartas, e ela é bem pontuada com relação às datas. 28 de abril de 2016 aparece. E aí, quinta-feira, quarta-feira, não sei. Enfim, através de cartas, diários, são muito importantes dentro do romance.
essa forma de relato diário, né? As cartas, os diários e personagens diversos. Na primeira pessoa, é narrado em primeira pessoa, então ela fica também com esse tipo de sensação de subjetividade, né? Então, como é narrado em primeira pessoa, ela fica alheia a versões, né? Primeiro Daniel, depois passa para o Ross, que o Daniel conhece o Ross, que é um hoteleiro. Ross é um hoteleiro. Depois da guerra ele constrói, ele vira um dono de um hotel. E eles se encontram. Quando o Daniel ele acaba se separando, ele vai pululando daqui e ali, ele vai para casa de um amigo, depois ele vai e encontra o Ross no hotel. E aí eles se interessam um pelo outro. E aí eles contam histórias um pelo outro, um pro outro. E o Ross chega até a contar uma história assim: ah, isso aconteceu comigo. Aí ele: isso é verdade, o Daniel? Não, não, eu menti pra você, eu só contei uma história, mas não parecia verdade. Então essa brincadeira, esse jogo, acontece o romance inteiro. É um romance muito bom, muito interessante. A filha do Daniel, ela se torna o personagem principal, fundamental do terceiro quarto pro final, porque ela se torna um problema para o governo, né? Ela e um grupo de estudantes que são manifestantes, que mobilizam, né? As ideias mobilizam a sociedade. São ideias libertárias, né? Contra essa ideia da esquerda, é um outro tipo de libertarismo, né? Um outro tipo de ideia sobre liberdade. É a liberdade de expressão, a liberdade, enfim, que não ocorre durante esse governo. E ele traz informações históricas bem precisas, sabe? Citações como Savimbi, que é um revolucionário da UNITA, é um guerrilheiro, um líder, né, de um movimento de direita, né, que acaba morrendo na Guerra Civil, de fato, e ele volta e meia citado no romance, né? A Guerra Civil ela acaba por volta dos anos 2000, mas as complicações políticas elas permanecem. A crise, né? Volta e meia ela é levantada, né? Essas questões delicadas, né? Políticas, econômicas. É muito parecido com algumas ideias. O Brasil é muito citado. Inclusive ele viaja para o Brasil para fazer jornalismo, para trazer uma história para o Recife. Ele vai para o Recife. O Daniel, né? E então é muito bom, né? Essa brincadeira, esse jogo, né? A guerra em Angola, a personagens principais como Rossi, né? O Daniel, que é o personagem do livro, a Moira, que é a fotógrafa que se relaciona com o Daniel depois da separação, né? Há pontos interessantes como a orquídea, que ela é retratada como ela é retratada, né? E o foco principal são as versões, as distorções, os sonhos, as memórias, a lembrança, enfim, a imaginação, fantasia, realidade, né? A orquídea trabalha junto com a fotografia como uma maneira de trazer ou tirar da realidade. A orquídea tira, a fotografia traz, né? Traz a memória, ela reaviva, né? É isso, é um romance que eu recomendo. José Eduardo Agualusa, é angolano. E aqui tá elezinho, ó. O personagem principal e a maior parte dos personagens são negros, né? Dá pra perceber isso conforme vai acontecendo o romance, apesar de o autor ser branco. Isso acontece muito em muitos romances, como romances de Miyakoto,
que é moçambicano, se não me engano, e outros, como Pepetela também, que é um autor, eu acho que angolano, se não me engano. Enfim, Pepetela, Miyakoto e José Eduardo, eles trabalham com o negro, com personagens negros, eles sendo brancos. Porque a gente vive numa ótica que... Numa ótica não, numa realidade em que o negro, ele... dessas áreas, né, na África, no continente africano, dessas áreas específicas, Angola, Moçambique, eles são... eles devem ser realmente os personagens principais, né? Porque são a maior parte da sociedade, daquela sociedade, né? Não é como na Europa, não é, que aí é o contrário, né? Que a maior parte, historicamente, é o branco, ou na Ásia, em lugares como a China, ou no Japão, que não é o negro, né? Mas sim o, a etnia, né? Aquela etnia, né? Que seria o amarelo para o branco, né? Então é isso, é um romance excelente, recomendo. Eu tenho o livro físico, mas não sei se se tem o livro na Amazon. Enfim, deve ter PDF, é uma coisa fácil de achar. Hoje em dia livros são fáceis de achar em plataformas, encontrá-los de graça. E é isso. É o conteúdo de hoje. Um grande abraço e dê o seu like, compartilhe com quem você acha que o conteúdo interessa. E é isso, gente. Abraços.